Olá, seja bem-vindo ao Ação Nacional, que hoje está na cidade de São Paulo, tanto quanto diferente. Nós saímos dos estúdios hoje para vir aqui poder conversar, bater um papo com a geriatra, a doutora Ana Cláudia Arantes. Sabe por quê? Porque no Brasil morre anualmente 1 milhão de pessoas e 800 mil morrem de câncer ou doenças crônicas. E por isso que nós vamos conversar aqui com a doutora Ana Cláudia. Obrigado por estar presente aqui com a gente. Obrigado por nos receber, na verdade, né, doutora, Muito aqui obrigada. no seu consultório. Muito obrigada pela presença, pelo empenho de vocês, que assim, foi um momento muito fácil, né? A gente está tentando ensaiar esse encontro já tem um tempo. Faz tempo que a gente está tentando. E aí hoje deu certo. Então... Mas olha, eu tenho certeza, gente, que esse programa aqui vai valer a pena e muito para todos nós, porque a gente vai falar de uma coisa que é como lidar com a dor e o sofrimento, com a perda, com a morte em si. E a doutora aqui é especialista nesta área e vai nos explicar um pouquinho, contar um pouquinho da sua experiência, nos ensinar muito a como conviver com a morte, porque na verdade a morte é a nossa companheira, né, doutora? É a nossa melhor amiga. Assim podemos dizer? Não tem muita dúvida não, Júnior, porque a morte, na verdade, é a condição mais verdadeira que um ser humano pode experimentar. Todo o resto pode ser maquiado, pode ser feito de ilusão, de sonhos, de expectativas, mas a morte ela não tem como se furtar da vida de um ser humano. Ela vai aparecer, né? Então, eu penso que a morte pode ser a melhor conselheira que existe para a vida, porque ela realmente diz o que importa. E o que fez a senhora ir para essa área da medicina, cuidar e acompanhar de pacientes, de famílias, enfim, pessoas que estão em fases terminais? Eu fiz faculdade de medicina na Universidade de São Paulo. Não foi fácil entrar, mas foi muito mais difícil sair. Quando você entra numa faculdade de medicina, você tem muitos sonhos. A princípio, você pensa que você vai curar as pessoas, salvar vidas. Você tem planos bastante ambiciosos para a sua história de vida, para a sua carreira. E aí, quando eu entrei na faculdade, o que eu me deparei e que ninguém me trouxe resposta foi em relação ao sofrimento humano. Quando o sofrimento humano está relacionado a um processo de doença, é fácil a gente se distrair com a doença, né? Você vai tratar, você vai fazer exames, você vai fazer cirurgia, você vai dar remédio. Mas e quando a doença não tem cura? O que você faz com essa pessoa? Ninguém sabia o que fazer. Que a doença não tem mais jeito, né? Tem a história, não tem mais jeito, então não faz nada. E isso era uma inquietude, uma questão muito pesada para mim, porque não havia resposta. Eu tive excelentes professores, mas nenhum mestre soube me explicar o que fazer diante de uma pessoa que estava em extremo sofrimento, na fronteira da vida dela. E aí eu encontrei essa resposta nos cuidados paliativos. Só que quando eu fiz faculdade, isso era um conhecimento que não era acessível pra gente aqui. Não existia internet, eu sou da geração de transição. A primeira turma que teve informática médica na faculdade foi a minha. Nós somos também, porque eu também estou nessa. Então, usava máquina de escrever, ia pra biblioteca estudar, não tinha, né, acesso era à livro, plataforma, né, que a gente tinha que consultar. Para você fazer uma pesquisa de um assunto em medicina, você tinha que pedir na biblioteca o artigo, tinha que pesquisar num livro imenso, chamava Index Médicos, que tinha lá, cada Se ano não tinha disponível, tinha que adquirir. Aí você tinha que pedir e aguardar 2 semanas para chegar o xerox da Bireme, que era a biblioteca de medicina, né, mais acessível para a gente. Sim. Eu decidi fazer a residência médica em geriatria, porque de alguma forma me pareceu de que o fato das pessoas envelhecerem pudesse fazer com que elas se aproximassem da realidade da morte sem necessariamente estar vinculada a um processo de doença. Porque, a princípio, as pessoas acreditam que se envelhece e morre, né? Mas não foi bem isso também. As pessoas, mesmo envelhecendo, elas não se dão muito conta de que elas estão próximas de morrer. Não, pelo menos com a seriedade que deveria ser encarado isso. As pessoas falam de medo da morte, mas elas não têm medo, elas têm desconforto de falar sobre o assunto, porque elas não respeitam a morte. Então as pessoas têm medo da morte, mas elas fumam, elas bebem, elas não fazem
cuidado com o corpo, elas não melhoram as relações sociais dela. Não faz exercício físico, Então que medo é não esse? procura melhorar nada. Então devia ter um respeito pela morte. E aí eu busquei fazer geriatria para poder compreender esse processo de continuado de perdas que é envelhecer. Envelhecimento é um grande treinamento de perdas, né? Você tem muitos ganhos em sabedorias, mas você tem muitas perdas. E aí eu fiz a residência em geriatria e no meio da residência eu recebi de presente um livro que chamava Sobre a Morte e o Morrer, da Elizabeth Kubler-Ross, que é uma médica psiquiatra suíça que trabalha nos Estados Unidos com crianças com AIDS. E esse livro ela escreveu mediante a experiência de conversar com pacientes em fase final de vida, os chamados terminais, né? E esse livro para mim foi um divisor de águas, assim, me salvou na medicina. Porque o meu perfil de sensibilidade, vamos dizer assim, me causava muito sofrimento. Porque eu me deparava com o sofrimento dos meus pacientes e eu percebia que eles estavam totalmente desamparados, porque eu não sabia o que fazer com aquilo. Como a grande maioria, a grande massa de médicos do país não sabe o que fazer com o sofrimento de uma pessoa no fim da vida. E aí fica se distraindo com o exame, com remédios, com drogas, com da terapia intensiva. E o processo de morte se estabelece. Então não importa se você vai morrer no UTI ou se vai morrer em casa, você vai morrer. E a questão é como passar por esse processo com esse sofrimento cuidado, amparado, assistido, confortado. Essa e o cuidado paliativo me ensinou isso. A gente vai aprofundar esse assunto do cuidado paliativo, até esse tratamento paliativo, no segundo bloco. Mas a gente pode entender aqui, até pela fala da senhora, que a gente, vamos nos incluir, né? Nós, seres humanos, temos assim uma dificuldade em encarar a morte. Acho que a gente não aceita ou não quer ou quer fugir dessa realidade. Eu penso que quem foge disso, foge de viver. Não foge da morte. Foge da vida com sentido, da vida com significado. Fugir da realidade da morte é um jeito bastante tosco, bastante primário de se afastar da própria vida. Porque quando você se aproxima dessa realidade da morte, porque assim, a morte todo mundo pensa que está fora, né? A morte vem de fora, né? É o cara que vai te assaltar, é o acidente que você vai sofrer, é o câncer que vai te invadir, não vem de fora, a morte está dentro da gente. A nossa morte é bem guardada dentro de nós. Exemplo concreto disso é a caveirinha. Eu sempre falo isso em aula. O que é a caveira? Você não fala que a caveira é a morte, não é? Todo mundo exemplifica. Dia de mortos, não sei o que, aparece a caveira. Só que a caveira está debaixo da nossa pele. A minha caveira está aqui. Ela está comigo o tempo inteiro. E eu guardo. É a nossa estrutura óssea. Ela é a nossa estrutura de vida. Então, ter consciência da sua finitude faz com que a sua vida, a cada dia, vale muito mais a pena. Porque a gente não vive com essa responsabilidade. A gente vive de uma maneira rasa. Eu falo que eu sempre uso essa metáfora que a gente está na piscina rasa. Superficialidade. Você não vai nada, você precisa nadar com os tubarões, você precisa mergulhar na sua vida. Porque, de fato, você vai ter essa chance quando você tiver consciência de uma doença, ou que você estiver dependente, se perder a sua capacidade de resolver os seus problemas, que você precisa de ajuda, aí você se dá conta de que você não pensou naquilo. Então você ficou no raso. Só que uma hora você vai ter que mergulhar. Todo mundo morre. Os felizes e os infelizes, os bem-sucedidos e os mal-sucedidos, os ricos e os pobres. Todo mundo morre. Então uma hora você vai ter que mergulhar. Conscientemente ou não. Quando a senhora fala assim, ter uma vida mais profunda, menos superficial, menos rasa, o que quer dizer isso? É você estar de fato presente na sua vida, você não ficar pensando naquilo que você não viveu, então você fica no passado, ou você fica pensando que você só vai ser feliz lá na frente. Então, é quando eu me formar, é quando meus filhos se formarem, é quando eu me aposentar, e aí você delega a sua existência para um futuro que você nem tem certeza que vai chegar. Então você passa o dia, eu sempre falo, você passa o dia torcendo para chegar às 6 da tarde,
Você passa a semana esperando o fim de semana? Você passa o ano esperando as férias? Você passa a sua carreira esperando a aposentadoria? Tem alguma coisa muito errada com a sua vida, não é com a sua profissão. Você não está sabendo escolher o que fazer com o seu tempo, mas o tempo aqui é limitado. Todo dia de manhã vai para a sua conta lá 24 horas. O que você faz com isso? Quando a gente pensa, por exemplo, coisas de custo, eu vi outro dia um vídeo muito legal, perguntando assim, quando você vai olhar que você vai querer comprar alguma coisa, você tem que pensar, quanto tempo custa? Quanto tempo custa a sua casa própria? Quanto tempo custa um carro novo? Quanto tempo custa uma bolsa nova? Não é quanto custa de dinheiro, é o quanto custa você ganhar aquele dinheiro. E o custo do dinheiro é o custo do seu tempo. Só que o dinheiro vai, o dinheiro volta, o tempo só vai. Então, a responsabilidade com as suas escolhas, a responsabilidade com o seu tempo, a entrega para a sua alegria, a entrega para a sua tristeza, né? Você não fugir da sua realidade. Tá triste? Tá triste. Tá feliz? Tá feliz. Não é para ficar feliz pensando que uma hora vai ficar triste. Tem muita gente que fala assim, não, porque agora tá tudo bem, vai piorar, né? Alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer de errado, né? Porque nessa nossa cultura, né, que a gente chama de judaico-cristã, coisa assim, se você tá se dando bem, tem alguma coisa errada. Você tem que se ferrar um dia, porque o caminho da felicidade é o do sofrimento. É o do sofrimento. A gente tem isso forte na nossa cultura. Mas é um caminho de sofrimento muito, eu falo primário, tosco, como eu disse no início. Não é um caminho de sofrimento que te transforma, que te torna que te mais cresce, forte, te leva a crescimento. Que leva a você evoluir, a você se tornar um ser humano que faz diferença no seu mundo. Não é no mundo, é no seu mundo que você tem que fazer diferença. E aí, se você leva a sério o seu tempo, você se compromete com isso, a sua vida tem mais sentido. Aí não importa muito como é que você vai morrer, porque você está vivendo bem. Bom, esse é o Programação Nacional, estamos batendo um papo muito gostoso aqui com a geriatra Ana Cláudia Arantes. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, fique com a gente.